10h48, de volta com o Manhã Bandeirantes. Vamos conversar agora com o presidente da SP Urbanismo, Pedro Fernandes. Tudo bem com o senhor? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Victor. Bom dia, Sabrina. Também obrigado pela oportunidade da Rádio Bandeirantes de discutir o projeto. Bom, gostaria primeiro que o senhor já iniciasse resumidamente explicando ao nosso ouvinte o que prevê esse plano hidroviário para São Paulo. Bom, o plano hidroviário, na verdade, é uma grande articulação de várias políticas públicas, né, de áreas distintas da Prefeitura de São Paulo, que visam transformar a relação da cidade com as águas, né, seja nos rios, seja nas represas. Tem aí uma proposta de vários componentes que estruturam esse plano: parques, portos, estaleiros, todo o conjunto de infraestrutura necessária para ter aí a navegação como nos eixos principais de construir uma cidade mais resiliente, que tenha uma visão ampla, né, tanto no ponto de vista da mobilidade, esportes, lazer, enfim, é uma integração geral, tanto que foi construído com 18 órgãos municipais. Então é resultado de muito diálogo aí internamente na prefeitura, e agora a gente está nessa etapa de ouvir bastante a sociedade e amadurecendo o plano. Bom, esse plano prevê, entre outras coisas, a possibilidade de um transporte hidroviário, transporte por barcos no Rio Pinheiros e até, num segundo momento, no Rio Tietê, é isso? É isso. É isso. A gente, de novo, né, destacar que esse transporte ele não é somente de passageiros, né? É um transporte de cargas também, é um transporte de turismo fluvial. Então tem uma questão ampla aí do ponto de vista da navegação, né, que vai além da mobilidade urbana de passageiros que a gente tem visto no aquático, né, lá na Billings, que já é uma iniciativa, né, louvável e que tem transformado aí a vida das pessoas na Zona Sul. O aquático, inclusive, que o prefeito me disse que vai dobrar lá o aquático, de dobrar de Sim. tamanho. Pode haver outro aquático em Guarapiranga e pode haver esse modelo de barcos de transporte correndo ali ao lado dos trens, correndo ao lado dos carros na Marginal Pinheiros, por exemplo? Sim, essa é a proposta, né? Quando a gente fala em navegação de passageiros, tem muitos fatores que influenciam, né, a mudança do usuário para um outro modal. No caso das represas, Billings e Guarapiranga, essa mudança é mais óbvia porque a gente tem uma redução de tempo de deslocamento, né? Vou dar um exemplo da Guarapiranga. As pessoas passam horas, né, muito tempo ali na Avenida do Boi-Mirim. O mesmo acontece quando a gente pega Billings, avaliando tanto a Belmira Marim de um lado, quanto a Estrada da Alvarenga de outro. Então a gente tem algumas vias saturadas e a possibilidade de transposição de margens, de conexão, né, travessias lacustres, que a gente tem chamado, ela tem uma redução de tempo interessante. E além da redução de tempo, tem também o ganho de qualidade, né? Você pega, no caso do aquático, todos os passageiros vão sempre sentados, tem ali uma relação com a paisagem interessante, diferente, menos vibração, mais constância do transporte. Então, é interessante que tenha esse padrão de comportamento que tem algo, vamos dizer assim, que dá para ser medido de maneira mais objetiva. Quando a gente fala do transporte de passageiros no Pinheiros, é um cenário diferente, porque tem uma conexão direta ou em paralelo com a linha da CPTM, que, claro, é um transporte de alta capacidade, não dá para comparar a velocidade. Então, por isso, no Pinheiros, a gente ainda não consegue estimar qual é o percentual desses passageiros que farão a mudança do modal. O fato é que a gente, com certeza, vai colocar as estações, né, isso está já descrito no plano, onde tem mais possibilidades de conexões. Então, por exemplo, a Estação Santo Amaro, que tem linha do metrô e da CPTM, Morumbi, com futuro monotrilho CPTM, chega também na Estação Berrini, depois Vila Olímpia, até chegar a Pinheiros e Jaguaré. Então, o Pinheiros tem esse potencial, que não é só para transportar as pessoas para reduzir o tempo de deslocamento, é também para promover maior acesso e democratizar mais os parques que estão ali lindeiros ao corpo d'água, né? Então, ampliar a possibilidade de acesso é um dos pontos principais do projeto. De novo, a redução de tempo de deslocamento ela é muito mais clara nas represas. Nos rios são outros fatores que determinam essa mudança de modal. São 180 quilômetros de hidrovia, pelo que eu estou entendendo do que o senhor acabou de explicar. Quem quer, vou usar aqui a marginal do Rio Pinheiros, quem não quer pegar a marginal poderia atravessar toda a extensão usando um barco. Essa é a ideia inicial do projeto, que está em fase ainda de audiências públicas. Uma acontece hoje, inclusive, né?
Exatamente, exatamente. E para passageiros é interessante, né? Porque o sistema funciona com baldeações onde a gente tem barragens. Não faz sentido para um passageiro entrar na eclusa, né? Como acontece, por exemplo, em passeios turísticos, tipo Barra Bonita, no interior do estado. Então, as linhas, elas têm começo e fim estabelecidos. Pega, por exemplo, na conexão do Pinheiros com a Guarapiranga. Tem a barragem da Guarapiranga. É um elemento claro, o usuário que está na linha hidroviária da Guarapiranga sai lá do Jardim Ângela, pode parar na região do Socorro, faz uma baldeação e entra na linha do Pinheiros. E o Pinheiros tem uma característica diferente, né? Porque são 27 quilômetros de extensão, e o Pinheiros ele tem uma barragem, que é a barragem da Traição, ali na região da Vila Olímpia. Essa barragem, ela faz com que o Pinheiro seja subdividido em duas linhas. Então, você tem uma linha que começa de Pedreira, né, onde já tem o transporte hidroviário de passageiros, o aquático, ali na região de Pedreira, Mar Paulista, e aí se inicia os 17 quilômetros até chegar ali a Vila Olímpia, e aí parando nessas estações principais. Isso é um projeto para quanto tempo na sua avaliação? Nossa avaliação, a gente tem dividido, né, feito faseamento por hidrovias. A gente tem estimado Tietê, que é a mais distante, até porque é a que envolve mais necessidade de compatibilização com o aumento da qualidade das águas, isso é necessário, claro. Então, no Tietê a gente tem falado em 12 anos. Na Guarapiranga já vamos ter o transporte hidroviário de passageiros nos próximos 4 anos. Então, essa ampliação vai acontecer uma ampliação na Billings também. Então, é isso, as duas represas na primeira fase. A segunda fase do Pinheiros estimada em 2032 e depois Tietê 36. Bom, estamos falando então no Rio Pinheiros, algo para daqui a 8 anos. Exatamente. Isso com a construção completa dos portos, né? A gente tem o que é muito importante desse tipo de inovação e o que a SP Trans fez muito bem, inclusive no aquático, é fazer projetos pilotos, porque tem um amadurecimento muito importante da sociedade em relação a essa nova relação de São Paulo com as águas, né? Os estudos de demanda, eles vão se aprimorando com os pilotos, né? Estimar exatamente a capacidade ideal da embarcação, 30, 60 passageiros. Essa dosagem é muito importante de ir calibrando ao longo do desenvolvimento do projeto. Então, de novo, o aprendizado que a cidade de São Paulo, a partir da SP Trans, tem tido com o aquático é bem importante mesmo. Os projetos pilotos são essenciais para dar escala no projeto completo. E no Rio Tietê estamos muito mais longe disso, né? O Tietê, as principais complicações dele, né? Normalmente a população se atém mais ao odor, à qualidade das águas, e tem toda a razão. Além disso, tem uma questão de volume de água, né? O Tietê, ele tem um assoreamento maior, o que impede uma constância grande da navegação. Então, a gente tem uma necessidade maior de dragagem para chegar no que tecnicamente a gente chama de lâmina d'água, né? A altura d'água que tem disponível para navegação. E lembrando que o Tietê também exerce uma função fundamental no sistema de macrodrenagem da cidade. Então, a gente não pode aumentar muito o nível d'água para ter essa lâmina d'água adequada, porque senão a gente prejudica outro uso da água, que é a drenagem, né? Então, acho que o plano hidroviário ele tem uma diretriz importante, que é o uso múltiplo das águas. Nenhum uso pode se sobrepor tanto a outros que impeça outros usos, né? Então, a navegação ela tem que estar aliada com a drenagem, com a proporção de proporcionar espaços públicos, lazer, enfim, várias atividades. E aí no Tietê fica muito claro esse conflito atual, né? Por que ele está mais distante? Porque hoje existe uma visão da drenagem que é fundamental. Então, para isso, para ter mais segurança, a gente precisa aprofundar ali, ter um trabalho de dragagem para chegar nesses 1,20 m mínimos de lâmina d'água para navegação mais segura e constante. Agora, já há dentro desse estudo do projeto algum tipo de previsão ou algum tipo de estimativa de quanto vai custar? Porque o senhor mesmo disse, a CPTM, o metrô, é um transporte mais rápido, alta velocidade e também que transporta mais gente. Quando a gente fala, por exemplo, do aquático na Zona Sul, que foi lançado, né? O primeiro, talvez, transporte público que aconteça assim, ele reduziu muito o tempo de deslocamento, mas é usado por 1.300 pessoas só por dia hoje. Vai fazer sentido o investimento grande que terá de ser feito para instalação desse transporte aquático para o tanto de gente que vai conseguir se beneficiar?
Então, vamos lá. Eu vou só lembrar de um aspecto, né? O investimento do todo, a gente tem algumas estimativas aqui na apresentação, mas o principal para a cidade não é necessariamente o transporte de passageiros. Isso é uma coisa importante de destacar no projeto. É especialmente o transporte de cargas, por exemplo, resíduos sólidos que hoje circulam por caminhões, e são caminhões, são modais, né? O modal rodoviário ocupa muito espaço na cidade. É o principal contribuinte aí de emissões de CO2, emissão de particulados. Tem ali a frenagem, que gera uma poluição que vai para os córregos e, no fim das contas, chega na água também, que é a poluição difusa. Então, enfim, tem uma gama de benefícios que é a mudança do modal, especialmente para cargas, porque tem grande volume. E a carga não tem pressa, né? Diferente do usuário, a carga não tem essa competitividade grande por redução de tempo de deslocamento. Então, esse é o principal ganho. É um projeto notadamente ambiental. É um projeto ambiental que visa reduzir a dependência do modal rodoviário. Então, para cargas, isso já se justifica. Os passageiros, eles entram numa sequência que pode se somar, por exemplo, se tem as travessias lacustres, como a do aquático, é uma que se soma bastante, mas não é o principal do projeto, né? O principal do projeto realmente é essa coordenação de usos múltiplos. Mas falando você citou o aquático, é interessante, né? Porque essa linha, ela ainda não é o final de conexão dessa região. A SP Trans, inclusive, tem coordenado o projeto, tem ali, por exemplo, a desapropriação para fazer 2 terminais de ônibus que alimentam o projeto, com maior capacidade de embarcações. Então, vai ter um terminal em Cocaia e um terminal em Pedreira, que vão dar muito mais capacidade ao sistema. Tem uma ampliação chegando em bairros como Apurá, também na Zona Sul, então o sistema vai ser realmente muito aumentado. Agora, de novo, para dar escala nesse tipo de modal novo, é fundamental fazer os projetos pilotos como esse que tem sido, né, está em operação há aproximadamente 6 meses, aumentando os horários de maneira escalonada. Então, diria que a Prefeitura, de novo, tem aprendido muito com esse processo de inovação e dando escala nos projetos. Pedro Fernandes, presidente da São Paulo Urbanismo, ASP Urbanismo, muito obrigado pela participação, um abraço. Eu que agradeço, obrigado. Muito obrigado.